Se dependesse da ministra dos Direitos Humanos do Brasil, a Damares Alves, o país deveria aumentar o período das licenças maternidade e paternidade. Mais tempo da mãe com a criança em casa. Agora, essa realidade do pai também, essa é a realidade do Brasil agora, ainda não é. Podemos lutar por isso? Podemos. Vamos ter resistência muita, mas a gente pode trabalhar. Que período a senhora considera adequado? Hoje são 6 meses. Um ano para mim seria, mulheres. eu considero adequado, 1 ano. E para os pais? Para os pais, eu gostaria muito que isso fosse aumentado também. Para quanto? Se a gente pudesse ter aí para os pais 2, 3 vezes, seria ótimo. A ideia pode gerar algumas reações, principalmente de empresários. A própria ministra Damares reconhece. Olha o problema que a gente vai ter ainda no Brasil para a gente chegar a esse objetivo. A indústria vai reagir, o comércio vai reagir, mas a Hungria conseguiu. Eu sou o Márcio Miranda e as licenças maternidade e paternidade são temas aqui do 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário, gravado direto da redação da Gazeta do Povo. Um outro assunto hoje é a Amazônia. O número de focos de calor caiu no mês de setembro. A gente vai tentar entender o porquê dessa diminuição lá nas queimadas, conversando com a Fernanda Trisotto, editora de República aqui da Gazeta. Em uma entrevista dada ao portal UOL, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu que seja maior o tempo da licença maternidade e também falou sobre licença paternidade aqui no Brasil. A ideia, segundo a ministra, é, claro, permitir maior tempo para os pais ficarem junto das crianças, em especial as mães. O repórter Leonardo Desideri, aqui da Gazeta do Povo, está acompanhando este assunto e conversa comigo aqui no 15 Minutos para a gente analisar aí estas declarações da ministra. Para a gente começar, Leonardo, vamos colocar assim até como um esclarecimento, né? Como é que funciona a questão hoje aqui no Brasil? O que diz a lei sobre licença maternidade e também em relação até a licença paternidade, hein, Leonardo? Olha, a Constituição de 1988, ela determina que a mulher tem direito a 120 dias de licença maternidade, ou seja, 4 meses. E a mulher pode começar a usufruir desses 120 dias a partir do último mês da gestação. Isso é a Constituição. Mas aí em 2008, teve um decreto do presidente Lula que estendeu a licença maternidade para servidoras públicas federais, de 120 para 180 dias, ou seja, de 4 para 6 meses. E aí os estados, os governos estaduais foram seguindo essa decisão e também aumentaram a licença das servidoras públicas estaduais para 180 dias e 6 meses. E aí, além disso, no âmbito privado, uma lei também de 2008 criou o programa Empresa Cidadã. E aí esse programa dá benefícios fiscais para as empresas que adotam os mesmos 180 dias do serviço público, né, os 6 meses, em vez de seguirem a Constituição que determina 4 meses só. E aí no caso dos pais, a licença paternidade no serviço público é de 20 dias e em empresas privadas é de 5 a 20 dias. 5 a 20 dias, é bem pouco, né? Até disso que trata aí a ministra Damares nessa entrevista que eu citei no começo. Ela fala também, em determinado momento, Leonardo, sobre projetos que já estão tramitando no Congresso que propõem mudanças, né? O que já tem de concreto em relação a isso? Já pensa-se nesse debate no âmbito do Congresso Nacional e também a ministra deu a entender que, nessa entrevista também ao UOL, que pode ser que proponha, né, que sejam feitas mudanças nesse sentido? Tem um projeto que foi aprovado no Senado em 2018 que estende a licença maternidade de 180 dias, de 6 meses, né, para todo tipo de trabalhadora. E aí inclui funcionários de empresas privadas também. Todas as trabalhadoras teriam 180 dias. Outra coisa que esse projeto permite é que o pai acompanhe a mãe nas consultas e exames durante a gravidez. Esse projeto ele já passou pelo Senado, já foi aprovado no Senado, mas ainda não passou pela Câmara dos Deputados. Já existe proposta no Congresso Nacional, existem inúmeras propostas. E a gente pode caminhar, sim, nesse debate dentro do Congresso Nacional. Tem alguns projetos recentes também desse ano que tratam de coisas mais pontuais. Por exemplo, tem um projeto de 2019 que aumenta em 1 mês o tempo de proteção que a lei garante para que a mulher não seja demitida do trabalho durante esse período, né? Hoje a lei garante que desde a confirmação da gravidez
até 5 meses depois do parto, a mulher não pode ser demitida. E aí tem um projeto querendo aumentar isso, a crescer 1 mês a isso. Esse não foi aprovado ainda? Ainda não foi aprovado. Olha o problema que a gente vai ter ainda no Brasil para a gente chegar a esse objetivo. A indústria vai reagir, o comércio vai reagir, mas a Hungria conseguiu. Ministra, nós somos muito diferentes da Hungria, mas eu quero lembrar para vocês que esse país foi destruído na Segunda Guerra. E esse país conseguiu se reconstruir fortalecendo a família. Quer ver uma coisa interessante que eu vi lá? A partir do 3º filho você não paga imposto de renda. A isenção de imposto de renda a partir do 3º filho. Claro, eles precisam muito povoar o país, eles têm uma realidade diferente com relação à nossa, eles estão trabalhando na reconstrução da sua nação ainda. Pois é, bom, ainda sobre a proposta, ou pelo menos a ideia da ministra, né? A ministra Damares, nessa mesma entrevista ao UOL, ela chegou a citar o exemplo de um outro país, falou aí, como a gente ouviu, da Hungria, né? E ela deu a entender também que uma eventual proposta como essa, aumentar para 1 ano a licença maternidade, pode gerar reações de empresários. Acho que dá para esperar isso aqui no Brasil, né, Leonardo? Sim, teria uma reação muito forte dos empresários, mas assim, a gente precisa tomar cuidado também para não levar muito em conta aquilo que a ministra falou numa entrevista ali, em que inclusive ela foi pressionada a dar uma resposta mais definida, né? Ela falou de uma forma um pouco vaga, né? Ela falou que ela queria aumentar, e aí o repórter pressionou, perguntou se ela queria, se ela achava que qual seria o período ideal, e ela falou, eu acho que 1 ano seria o ideal para mulheres. E aí depois perguntaram sobre pais, né? Qual seria o período? Aí ela falou, 2, 3 meses. Aí saíram as manchetes, né? 1 ano para mães, 3 meses para pais. Só que isso aí é uma ideia que a Damares jogou ali na entrevista. Que período a senhora considera adequado? Hoje são 6 meses. 1 ano? Um ano para mim seria, eu considero adequado, 1 ano. E para os pais? Para os pais, eu gostaria muito que isso fosse aumentado também. Para quanto? Se a gente pudesse ter aí para os pais 2, 3 meses, seria ótimo. Não é nenhuma proposta, nem sequer uma proposta. Então, acho que tem que levar isso em conta na hora de interpretar o que ela falou. Mas tanto é curioso isso que ela própria, né, depois dessa repercussão que você citou das manchetes, né, a ministra defende 1 ano, ela falou efetivamente, mesmo que dessa maneira meio vaga, mas ela mesma foi lá no Twitter e falou, calma, empresários, não é nada certo, né, ela fez questão de dar uma tweetada lá para tentar acalmar, pelo jeito já teve alguma reação, mesmo que seja só ainda no âmbito da especulação, né? Exato, ela mesma viu que aquilo que ela falou de uma forma um pouco impensada trouxe uma repercussão. Né? Claro. Porque eu descobri que nós estamos anos-luz longe daquilo que nós gostaríamos que fosse feito para a família no Brasil. Por exemplo, licença maternidade na Hungria, 3 anos de licença maternidade. Olha que incrível. No 1º ano a mulher ganha 100% do salário, no 2º ano 80%, no 3º 50%. Se quiser voltar para o trabalho no 2º, 3º ano, pode voltar. A senhora defende que se aumente a licença maternidade no Brasil? Eu defendo mais tempo da mãe com a criança em casa. Como a gente disse, foi tudo ainda colocado como especulação. A gente vai acompanhar o caso e trazer mais detalhes também sobre esse tema, licença maternidade e paternidade, na reportagem do Leonardo na Gazeta do Povo. Leonardo, obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Eu não estou fazendo propaganda da operação de forma alguma, eu estou mostrando dados. Nós fomos aí arrefecer os incêndios, propalado aí que estava a Amazônia em chamas. E nós mostramos que não é bem assim. Uma afirmação que vem sendo replicada várias vezes por integrantes do governo federal nas últimas semanas é de que a Amazônia não está em chamas. Inclusive, quem disse isso foi também o presidente Jair Bolsonaro, lá no discurso da Assembleia Geral da ONU. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Se a situação das queimadas na região saiu do controle em agosto, a boa notícia para o meio ambiente é que em setembro agora reverteram-se os indicadores e houve uma diminuição dos focos de calor, chegando a um patamar equivalente ao que foi registrado em 2016. A Fernanda Trisotto, que é editora de República aqui da Gazeta, assina a reportagem sobre o tema, é minha convidada aqui no 15 Minutos para a gente analisar esse assunto. Queria começar, Fernanda, você explicando na reportagem
reportagem aí que está publicada na Gazeta, que há uma diferença entre focos de calor, como eu me referi aqui na abertura, e incêndios florestais. Não é necessariamente a mesma coisa, né? Vamos explicar esse conceito até para começar a conversa. Oi, Márcio, realmente não é a mesma coisa e o governo faz questão de esclarecer esse ponto. Os dados que a gente sempre está falando, e esses números aí que você já apresentou, são do INPE, eles mostram os focos de calor. O que acontece? Os satélites e radares que fazem o monitoramento conseguem mapear um mapa de calor. Então, eles veem ali pela temperatura ambiente, eles conseguem deixar mais vermelhos pontos onde pode ter algum problema. Não necessariamente esses pontos são incêndios avulsos, porque um incêndio florestal sozinho pode ter centenas de focos de calor. Então, o que eles fazem é mapear esses focos de calor para conseguir direcionar a operação para esses pontos mais problemáticos. Isso, e esses são os focos de calor, então. E o que explica essa redução nos focos de calor nesse mês de setembro, que acabou ontem, segundo o governo, hein? O governo acredita que a Operação Verde Brasil, que é a operação que começou depois daquela garantia de lei e ordem que foi editada em agosto, depois que a situação fugiu do controle, teve resultado. Então, a presença mais ostensiva de forças armadas ali no bioma amazônico pode ter ajudado. Além disso, o combate aos focos de incêndio de fato, que daí foram localizados e combatidos em loco, mas as chuvas que começaram a cair, ainda que de maneira esparsa em setembro, mas daí já vem dando um alívio, porque historicamente os meses de agosto e setembro são os piores de todos os anos. É isso que eu ia perguntar, se setembro em geral é um mês que concentra muitos desses focos de calor, ou se é normal até uma redução nesse mês, hein, Fer? O mês de setembro concentra muito foco de calor. É o mês que tem quase 1/3 de todos os registros do ano. Quem falou isso foi o Gabriel Zacarias, que é chefe do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Previfogo, do IBAMA. E realmente, se a gente for pegar os dados que estão registrados do INPE desde 98, setembro sempre está ali na faixa de 30%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas não foge dos 30%. A média histórica dele é 30%, inclusive. E essa série histórica do INPE, ela compila dados desde 98. Eles mostram, essa compilação dos dados mostram que é muito difícil reverter um resultado ruim de agosto para ter uma redução em setembro, como aconteceu esse ano. Tirando esse ano de 2019, só foram outros 5 casos. Então, dá para dizer que é uma boa notícia. É uma boa notícia, algo a se comemorar para o meio ambiente, principalmente porque o pessoal do IBAMA e ICMBio, que está mais acostumado a fazer esse trabalho, costuma dizer que quanto mais tarde o incêndio começa, mais danoso ele é para o meio ambiente. Então, uma redução agora em setembro é uma notícia muito boa. Tem preocupações? Tem. O mês de agosto foi pior do que o agosto do ano passado, mas na média não. E os resultados de 26 de agosto a 22 de setembro, quer dizer, um mês. Nós estamos falando de um mês, eu não estou falando de décadas, eu estou falando de um mês. Estou falando de um mês. Foi expressivo o resultado. Tem outro detalhe que você também traz na reportagem, que é até importante a gente citar, que não é só com a Amazônia, a preocupação, claro, a gente fala muito sobre os incêndios na região da Amazônia, e o mundo inteiro falou nisso muito no mês de agosto, principalmente, mas outros biomas aqui no Brasil também preocupam em relação a dados envolvendo incêndios e focos de calor, na verdade, né, Fer? É verdade. Além da Amazônia, o INPE monitora por biomas separadamente. Pampa, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Só a Pampa e a Caatinga estão com níveis inferiores aos de 2018. O Cerrado, por exemplo, já está superado, já superou os casos de 2018, né? Até setembro desse ano já foram registrados mais focos de calor do que no ano passado inteiro. E tem algumas preocupações, né? Porque são biomas que ficaram um pouco de lado devido à grande preocupação com a Amazônia. E o Cerrado, a gente sabe que veio de uma seca muito forte lá no Centro-Oeste. Você que estava em Brasília até semana passada sabe bem disso, né? Eu passei 3 meses em Brasília e peguei 3 dias de chuva, sendo que um dia não conta. Olha só! Então explica muito, né? É muito preocupante, porque daí esse tempo muito seco, com vento, faz com que o fogo se espalhe muito rapidamente e é muito difícil combatê-lo, né? Mais detalhes deste assunto na reportagem da Fernanda Trisotto, na Gazeta do Povo. Fer, obrigado. Até a próxima. Até, Márcio.
Esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário de resumo e análise do noticiário. Durante a minha conversa com a Fernanda Trisotto sobre a questão dos focos de calor na Amazônia, você ouviu trechos das falas do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, durante a apresentação do balanço do primeiro mês da Operação Verde Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Para você ter muito mais informação sobre todos os assuntos que a gente trata aqui no 15 Minutos e muito mais, basta assinar a Gazeta do Povo. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!